Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, presidente do Senado, ao abrir os trabalhos da casa nesta terça-feira, dia 10, cobrou do presidente Lula um pedido de retratação e desculpas a Israel. A fala dele foi questionada pelo senador Omar Aziz, que lembrou das milhares de vidas mortas pelo Estado de Israel. É treta e a informação quem traz pra gente é a nossa Daiane Oliveira, aqui no nosso plantão. Fala, Daiane, que bom te ver. Ana, é treta mesmo, é uma daquelas assim que ninguém entendeu como começou exatamente, mas está rendendo bastante. O Omar Aziz, ele literalmente ele voa ali na jugular do Pacheco, que é uma cena até que não é de se ver muito do Omar Aziz quando ele está ali na casa. Por quê? Porque o Pacheco ele já começou abrindo a sessão pedindo essa retratação, foi muito incisivo com o presidente Lula, e aí o Omar Aziz disse, epa, vamos aqui conversar um pouco. Eu acho que a gente vai deixar para comentar depois do vídeo, porque o vídeo é sensacional, é aquela vraco, né? Aquele vrá que o Omar Aziz dá. O Omar e seus vral. Vamos lá. Exato. Que essa casa tem se mantido calada em relação a isso, e Vossa Excelência trouxe à tona esse assunto, me tipifica o que está acontecendo lá com a morte de 10 mil crianças e mulheres, e até agora, quantos terroristas, que são terroristas, sim, do Hamas, foram mortos ou presos pelo Estado de Israel, pelo governo sionista de Israel. O povo judeu é uma coisa, que todos nós respeitamos, não confunda o povo judeu com esse governo de direita sionista de Israel. Não confunda. Ao povo judeu, já deu uma diferença, respeito, a nossa solidariedade do que aconteceu. Agora eu quero que Vossa Excelência me tipifique o que está acontecendo lá hoje. E depois eu vou falar sobre esse assunto e vou lhe colocar quem é que fez a Al-Qaeda, quem é que fez o Hamas para estar acontecendo o que está acontecendo hoje. Quem está por trás de tudo isso. Então, presidente, as palavras do presidente Lula em solidariedade, em vivenciar, em olhar o que está acontecendo, Vossa Excelência me tipifique 30 mil vidas mortas, que nem morreu 700 mil pessoas no Brasil, e eu não vi nenhum histerismo na internet por parte da direita. Aqui eu vou ter que dar uma pausa antes aqui para comentar. Eu ia comentar mesmo que é diferente para mim ver o rosto do Omar Aziz, justamente porque eu acostumei a ver ele na CPI da Covid, né? Mas que bom que ele lembrou, né, também, que a indignação com as mortes aí da direita não é sempre não, né? Tocamos mais um pouquinho, Daiane? Não, pode deixar só nesse ponto mesmo. E é extremamente seletiva essa indignação da direita, porque, na verdade, não existe o que se questionar pelo presidente Lula. Em alguns momentos, a gente pode dizer, olha, Lula foi infeliz por lembrar de Hitler, por falar do Holocausto, mas, ao mesmo passo, não tem como você dizer se um genocídio ele é maior ou menor. Genocídio é genocídio, sabe? A gente não pode contar corpos como se fosse apenas uma estatística ali. Olha, isso aqui foram 300 mil pessoas, aqui foi 200 mil, então a gente vai lembrar um pouquinho mais desse aqui. Não existe fazer essa comparação. São vidas que estão sendo perdidas. E quando o presidente Lula ele se posiciona dessa forma, de uma forma mais incisiva, e inclusive um dos poucos líderes mundiais que conseguiu fazer isso, que não teve algum receio quanto a isso, até porque a gente sabe que o imperialismo, como o Omar Aziz está colocando aí, né, imperialismo, nação como os Estados Unidos, que apoiam Israel, são nações que também dominam ali a política econômica, né, então ninguém quer se indispor com alguns países. E aí o que o presidente Lula faz? Coloca o dedinho na ferida em um momento que era preciso fazer isso, da forma dele, da linguagem dele, que poderia ser de uma outra forma. Inclusive, se fosse de outra forma, a gente não estaria falando possivelmente desse assunto hoje, estaria todo mundo batendo palma e lembrando das mortes na Palestina, e não falando que o Lula disse que tinha morte na Palestina, porque até isso está chegando para a gente de uma forma ainda muito fracionada. Mas aí o Aziz ele tomou uma posição, e foi uma posição muito de contra-ataque. Eu achei extremamente necessária a posição do Omar Aziz. E o Omar Aziz é essa figura, né, que tem essa fala forte, marcada. Em outro momento do vídeo ele fala que ele
tem uma descendência palestina, mas ele se solidarizou quando o governo de Bolsonaro trouxe, né, o governo da direita, trouxe uma pessoa nazista, né, que tinha símbolos nazistas e abraçou o nazista, e ele se solidarizou com Israel, porque é isso, ele é um ser humano e se solidariza, aí quase não sai, com quem preciso for, né, com a humanidade, que o que Israel está fazendo é um crime contra a guerra, contra a humanidade, é um crime de guerra, não se bombardeia hospitais, não se bombardeia rota de fuga, não se mata crianças, mulheres e se acha que isso é absolutamente normal. Então, quando ele traz esse ponto, quando ele aponta a lógica que, olha, nem tudo é antissemitismo, ele já deixa muito evidente o ponto de vista dele. Mas Pacheco responde, viu? Que o próximo vídeo aí é a resposta do Pacheco. Era isso que eu ia perguntar. Ficou por isso mesmo, né? Porque o Pacheco realmente foi na jugular ali, né? Vamos ouvir aí a resposta? Bora. É uma resposta super diplomática. Vamos lá. Perfeitamente, senador Omar Aziz. Apenas um esclarecimento muito importante da manifestação dessa presidência em relação ao respeito aos dois povos, ao reconhecimento de um ataque terrorista que sofreu Israel e de uma desproporcionalidade da reação de Israel à Palestina. Não há, de minha parte, nenhum tom de polemização, tampouco de reprimenda ao presidente da República. É apenas uma conclamação na busca de pacificação e de reconhecimento que a parte em que há uma comparação de qualquer acontecimento dessa natureza com o Holocausto do povo judeu é algo absolutamente indevido e impróprio e que mereceria um pedido de retratação e de desculpas. Apenas isso. É uma posição da presidência muito equilibrada em relação a um conflito que precisa ser tratado como um conflito que precisa ser solucionado e não fomentado. Então, é essa a intenção da presidência, não é jamais de poder querer tomar um lado, de perder a isenção e a responsabilidade em relação... Depois de tomar um lado, ele fala isso. Verdadeiramente não há um lado de minha parte. Apenas uma reflexão que reputo responsável sobre uma comparação feita ao Holocausto, que eu considero que é algo dever. Eu tô louca para comentar, vou deixar você falar antes. Não, é só isso, ele tomou um lado, mas depois disse, não, existe a imparcialidade, é o que a gente sempre fala no jornalismo, né? A imparcialidade não existe, ele se posicionou ali, se ele pediu desculpas, é porque ele já tomou um lado, mas depois que ele levou a porradinha ali da Aziz, ele disse, opa, né? Realmente tem palestinos morrendo também, tem mulheres e crianças morrendo também, olha, existe um genocídio. Ai, Pacheco. Pacheco. Mas esse tem sido, acho que, o resumo dessa história, né? Pelo que eu tenho acompanhado, Daiane. Que é uma declaração infeliz, errada, né? Ofensiva potencialmente. Ela invalida o ponto central da declaração? Não. E que essa declaração, a infelicidade dessa declaração está sendo usada politicamente? Tá, inclusive pelo senhor Pacheco, né? Exato. Quando ele vem dizer que o Lula precisa pedir desculpas e tal. Pacheco, o senhor me desculpe, mas eu não acredito que o senhor está preocupado nesse momento também com o povo judeu. Está preocupado, sim, com, né, a posição política, com o que significa criticar o Lula nesse momento, né? Então está havendo um uso político disso que, vamos e venhamos, também é bastante ofensivo, né? Porque não parte de um princípio de preocupação genuína com os povos envolvidos, mas parte de uma vontade de usar politicamente a dor, né, das pessoas ali que estão numa situação terrível, né? Exatamente, a gente esperava então que Pacheco tivesse emitido a mesma nota de repúdio quando um hospital foi bombardeado na Palestina e não aconteceu. Então, eu não acredito que ele esteja um pouco preocupado com as pessoas. É realmente extrair ali essa visibilidade e dizer para os aliados dele, olha, gente, eu estou aqui fazendo a minha parte. Exatamente. Muito obrigada, Daiane. Sem mais informações, ficamos por aqui. Fica aí a dica e a súplica que alguém pelo menos tente pensar nas pessoas. Eis uma ideia radical, né? Pensar nas pessoas seria bom. É isso, vamos lá. Acabou. Cadê o botão? Meu Deus. Gente, eu sou nova aqui, tá? Então, os senhores me desculpem aí qualquer coisa, apertar um botão errado, não saber onde tá as coisas, assim, mas eu tô aprendendo, tá?